Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar aquela guardada, né, para chegar o pessoal. Ô, professor, Diga. o senhor podia colocar assim uma explicaçãozinha do trabalho no grupo? Ah, sim, é que eu não passei ainda, né? Fiquei de passar semana que vem. Ah, tá. É que eu não entrei cedo ontem, entrei mais tarde, Ah, deu tá. perdi. Sem problema. Eu vou passar semana que vem, daí vai estar tudo bem explicado lá. Vou fazer um Ah, tá. arquivo explicando certinho o que precisa ser feito. Uhum. Então tá bom, obrigada. Tem que sacudir o pessoal para tirar eles da cama. Então, ontem aconteceu isso comigo, sabe? Eu acordei 7h30, eu ponho o celular para despertar. E aí, geralmente, os outros professores, eles colocam um pouquinho antes, sabe, o convite no grupo. Uhum, mais cedo. É mais cedo. Daí eu falei assim, não vai ter aula, né? Vou dormir. Ah, Aí acordei 8h, sabe? Aí eu vi o convite no grupo. Falei, ai, cacete, eu vou lá assistir a aula. vou ver se eu coloco antes, então, também. Porque eu já tava em pé, mas eu coloco mais próximo da aula. Não, é que cada professor tem um jeito, né? Mas é uma boa mesmo colocar antes, porque o pessoal que escuta a notificação, às vezes ali no WhatsApp, já fica esperto e entra. É esperto e entra, porque às vezes a gente acorda, só que fala, hoje não tem aula, então vou dormir. Aí dá nisso. Tem que tomar cuidado. Não, mas então daí... Apesar que também, né, agora fora a aula que serão gravadas, a gente só tem mais semana que vem, Já estamos aí, né, para fazer em prova. cima do... Só vim mesmo finalizar essa parte da matéria. E aplicar a prova, né? Porque no dia da prova a gente É. faz pesquisa, se não estudou antes, vai estudar no dia da prova, sabe? Tem que tomar cuidado. Eu tava vendo que saiu uma notícia ontem que por causa da pandemia tá com o índice de desmotivação para fazer o exame da ordem tá bem alto. Mas Tá desanimando. eles cancelaram, né, o exame, não foi? Pois é. Aí desanimou o pessoal. Nossa, esse pessoal que vai fazer o exame da ordem, porque o meu filho ele vai se formar esse ano, né? Uhum. A minha norinha também. Então, você imagina o prejuízo que eles vão ter, assim, nessa desmotivação, É, vai demorar mais, né, para poder atuar também. a hora que, a hora que eles forem fazer essa prova, não sei não se eles vão passar, sabe? Às vezes vão ter que. É que o que não pode fazer é desanimar, então tem que continuar estudando, né? A É o que ideia eu falei com a Gisele ontem, sabe? Ela até parou de assistir as aulas. E daí eu falei para ela, vamos terminar pelo menos esse semestre. Eu falei, não é assim, né? Porque ela tá bem desanimada. querendo ou não, logo isso vai cessar, né? Para vocês que estão na graduação, né? Eu acho que perder tempo, sendo que tem disponível as aulas online. Dá para fazer as provas online também, né? O fato de estar em casa não deveria ser motivo para... Assim, pode ser que não seja o ideal, mas está todo mundo se adaptando e também para não perder tempo, né? É, porque se você vê, é o que eu falei para ela, você tá perdendo tempo, você tá perdendo dinheiro. Eu falei, não é assim as coisas. É, sim. Se Mas a é pessoa aquela coisa. tranca a matrícula, né, e deixa de pagar a mensalidade, é uma coisa, mas se ela continua investindo, aproveitar É, também, que as aulas são gravadas e disponibilizadas, então ainda dá para correr atrás, né, do prejuízo. Se ela deixou de ver as aulas, ainda dá tempo.
Não, mas ela deixou um pouquinho, sabe? Ela, acho que ela essa Então. semana só. Ela tá meio desanimada, sabe? E também porque a prova é online agora, vocês fazem com consulta, né? Então facilita bastante com nota, nem tem essa preocupação tanto, né? E tem outros meios também de estudar, né? Tem uns cursos online que não são caros também. Se você quer ter um reforço, dá para comprar essas coisas. Dá Ah, fazer isso bastante, falta. e fazer bastante pesquisa, né? Tem que aprender a fazer pesquisa. Daí você aprende, você vai lendo os artigos. E o Sérgio deu trabalho para fazer, eu fui fazer o trabalhinho dele, eu fui fazer as pesquisas de precedentes, sabe? Uhum. Não sabia nem pesquisar os precedentes, aí fui em cima, aí encontrei, sabe, os precedentes, acho que 708, na verdade era mandado de injunção, sabe, 708, Ah, sim, 700, por mais que, né, seja algo que existe na Constituição Federal, esse remédio aí, pouco usado, né? então, mas só que daí eles são precedentes, né? Porque o pessoal entrou muito lá atrás, daí porque quando não tem uma lei, quando não tem quando o legislador ele é falho, né? Eles entram com mandado de injunção para quê? Isso, o mandado de junção serve para isso. Para isso. Daí eu fui procurando, nossa, é bem interessante, sabe? O problema daí é quando mistura política com as coisas, né? É só ver lá a previsão na Constituição sobre tributos, sobre grandes fortunas, que até hoje não tem lei complementar para regulamentar, podia ser o caso aí de mandado de injunção, né? Pois é. Mas não passa, né? Por uma questão Porque é política, interesse deles, né? é óbvio. Quando é interesse deles, não acontece nada, né? Quando é agora o povo, daí é complicado. Eles Ah, tinham que sim. deixar um pouquinho pro povo, né? Eles não podiam comer tudo sozinho, né? Não- Infelizmente não é assim que funciona. É, Eu porque se tinha eles. aula com o promotor, com o Rodrigo Chemin, né, promotor de justiça, e ele sempre falava na aula dele que o sistema foi feito para não funcionar. Então, isso é a realidade que a É, gente vive. é que eu falei pro meu marido, né? Se não tivesse gente para fazer cagada, não precisava de advogado, né? Isso aí é tudo santo, né? Aí não tinha profissional, daí ia ser ruim, né? É, Tem que ter, né? Alguém tem que sujar para ter trabalho para outro limpar. Mas é fogo, né? eu vou guardar mais um minuto aqui, ver se o pessoal anima, aparece, e a gente volta a retomar aqui. Mas é Ontem acho que o normal, pessoal também veio entrando, mais lá pelas 8h15, 8h20. mas é normal entrar pouquinha gente, sabe? Bom dia, Isabelle. Bom dia, Ike. Não sei quem que é o Eu não sei quem que é. O que acho que é aquele menino novo, como que é? Henrique é o nome dele. Redman Henrique. Não, Redmi não sei quem que é. Ah, tá. Porque Redmi. O Ike tá bem atrás aqui, é o Henrique. Ah, tá. Ele era da noite dele para soprano. Aguardando ver só se não entra mais, né, para não prejudicar o pessoal, mas É muito pouquinho, né, que entra. ontem até tinha, acho que tinha 12, 13 alunos, são É, quantos na turma? ontem até tinha, né? Tem dias que é assim mesmo. Tem quantos alunos nessa turma? Sabe dizer mais ou menos? Acho que tem 30. Então é um percentual baixo. É, no geral, assim, entra 9, 10, sabe? Ensina as aulas no geral. Aí tem umas aulas que entram mais, que eu acho que é disciplina que eles gostam, né? Sei lá. Ah, imagino, né? Direito penal. Direito penal, no sábado tinha pouquinha gente, sabe? Não sei se era por ser sábado, mas entra um pouquinho mais em penal. Vocês estão fazendo penal 1, 2? 3,
3 já? Ah, então vocês Uhum, já começaram com Direito Penal 1 no primeiro semestre. isso. Uhum. E Direito Civil 1 também. Direito Penal 3 vocês estão tendo o quê? Teoria da pena, aplicação da Classificação pena. dos crimes agora. A gente está lá nos crimes contra a vida. Ah, tá. Vocês estão tendo parte especial já. É, teoria já foi, ó. Intercrime já foi. É, aqueles de legítima defesa, né, estado de necessidade, as coisas todas. Né? Uhum. É, teoria do crime, né? Isso. Mas é difícil, não é fácil, não. É, né? Assim, até você pegar, dizer a manha, né, de como funciona o negócio ali, demora um pouquinho, mas depois que pega a lógica, aí vai embora. É, você confunde estado, ilicitude com... Com culpabilidade, né? Qual que é É, excludente de qual? Se é excludente de tipicidade, se é excludente de ilicitude, de culpabilidade. E aí vem confunde. um teórico que fala uma coisa, vem outro teórico que fala outra. É, Um que fala que exclui a ilicitude, que exclui a conduta, outro fala que exclui a culpabilidade, aí você fica, né, em cima do muro ali. Mas é normal, isso, né, acho que todo mundo passa. é, mas é legal. Vocês já estão fazendo estágio? Não? Fizeram, né? Claro, agora nessa época complicou. Mas alguém Não, eu fez? não fiz ainda. Acho que só a Gisele tá fazendo. A Gisele conseguiu, sabe, no primeiro semestre. Ela foi lá no tribunal e fez a provinha e foi, sabe? Mas agora ela tá em casa, né? Trabalhando em casa. Então, beleza. Vamos retomar aqui, pessoal. Já é 8h13. O pessoal for chegando, vai pegar o bonde andando. Então, ontem, né, nós vimos essa questão dos atos processuais, começamos a falar ali dessa marcha processual, aí chegamos aqui para discutir segredo de justiça e publicidade, porque os atos processuais, eles são públicos, em tese, né? Deixa eu ligar a câmera aqui. Vou desligar. Cadê? Aqui. Então, a gente falou um pouco do segredo de justiça, como é que funciona. Então, pode ser, né, só retomando, a critério do juízo, né, quando ele identificar que exista um interesse público ou social, né, então tem muito caso que acaba, por exemplo, atingindo a mídia, né, que às vezes a justiça não quer, ela até vai soltar, né, um pouco de informação para os noticiários, mas, né, dada a calamidade que causa aí, né, a comoção pública, às vezes o juiz decreta segredo de justiça, às vezes não no processo todo, mas em um documento ou outro, né? Até falei, por exemplo, esse caso agora, né, do Sérgio Moro, né, que deu um depoimento e vai apresentar algumas provas e antes que isso seja liberado, né, já que o processo é público, analisando a possibilidade de comoção pública, etc., o juiz pode decretar o segredo de justiça sobre um documento ou outro só, não precisa ser da ação inteira, né, do processo inteiro. Então existe essa possibilidade, aí tem as outras possibilidades legais ali, né, casamento, separação, etc. Sempre que tiver dados, né, relacionados ao sigilo fiscal, sigilo bancário, doenças infecto-contagiosas, também é decretado sigilo de justiça, segredo de justiça, e as ações que versarem sobre arbitragem, né, quando o trato entre as pessoas que optaram por utilizar esse meio de solução de conflito, que é o juízo arbitral, tiver previsto que tramitaria em segredo esses processos. Beleza. E daí a gente parou aqui, né, para falar sobre a liberdade de imprensa e o segredo de justiça. Fica difícil, né? Porque a sociedade ela cobra muito o poder judiciário, né? Eu não sei se vocês já se foi comentado isso lá em direito penal, mas a tendência, né, da população, da sociedade, como o Durkheim já falava, né? A sociedade ela é emotiva, bem emotiva, por sinal. E quando a justiça, o poder judiciário não dá uma resposta, né? Não, ela gera assim uma sensação de impunidade, a população tende a tomar
as dores para si, né? E aí os guerreiros, justiceiros sociais, eles vão tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então, são esses casos que a gente acaba vendo, né? De o menor, não sei, faz um tempo já, né? Aquele menor de idade que estava furtando uma loja foi amarrado no poste e despido. Aquele outro rapaz, né? Que teve a testa tatuada, né? Sou ladrão e vacilão, uma coisa assim. Tudo isso porque a população ela não começa a não ter mais confiança no poder judiciário, né? O que gera impunidade. E aí a liberdade de imprensa ela acaba sendo também, né, um princípio previsto lá na Constituição Federal, tanto quanto o princípio da intimidade, né, o princípio da inviolabilidade da intimidade. E aí a gente entra num embate, né? Como é que faz para balizar isso aí? Porque se eu mantenho tudo em segredo, às vezes a população até acha que realmente não está acontecendo nada, nenhuma satisfação é dada, isso gera comoção social que acaba se convertendo nessas mazelas que a gente comentou agora. E, ao mesmo tempo, se você liberar tudo, né, corre o risco de ferir aí alguns outros direitos, né, protegidos aí, principalmente alguns, quer dizer, a maioria deles, né, que estão lá no artigo 5º, direitos fundamentais do cidadão, cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, tem um peso considerável. Então, geralmente o que acontece, né, se permite que sejam tornados públicos no noticiário algumas informações genéricas, assim, né, para sanar essa fome popular, né? Porque a ideia é essa, né? Eles dão umas migalhas para a população e falam, ó, tá sim, tem a ação, tá tramitando, né? Tem previsão de condenar, teve um recurso, mas uma coisa para notar, assim, talvez de cunho mais crítico, né? É perceber, pessoal, quando a gente está lidando, né, com alguma pessoa menos abastada, uma pessoa mais simples, no termo popular, geralmente o noticiário não perdoa e fala muito né, e já sempre, não sei se vocês percebem em noticiários, né, mas às vezes os próprios termos utilizados, né, pela imprensa vão nesse sentido, né. Então, se a pessoa tem um certo poder aquisitivo, né, ela sempre está sendo tratada como deveriam ser tratadas todas as pessoas nesses casos, né. Então, se é um caso penal, um caso criminal, eles falam assim, né, é o suspeito, né, suspeito, aí quando já não é uma pessoa assim, já é tratado como bandido, né, falar, o bandido, o ladrão, né, então, vejo que a liberdade de imprensa, ela obviamente tem um papel muito importante, porque a população precisa ser alertada, e se não for informado, vai gerar essa comoção, né? Essa sensação de impunidade, a sensação de que nada está sendo feito, e ao mesmo tempo, né, tem que ter uma responsabilidade para não deixar que hajam abusos, né? Até porque eu dou aula para o pessoal de jornalismo nos primeiros períodos, né? E eles às vezes geralmente eles cobrem, né, todos os eventos da faculdade, etc. E alguns às vezes querem escrever no blog lá que a FATEC tem um blog, né, para os jornalistas relatarem, né, fazerem suas matérias, os alunos, no caso, e a gente vê, né, uma falta de informação, né, porque, obviamente, o jornalista, ele não é bacharel em direito, ele não estuda direito, ele tem que saber o básico, mas, às vezes, o básico não é o suficiente para atender essa necessidade. Então, bom dia, Nogueira, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, meu amado mestre. Tudo bem com o senhor? Tudo certo. Legal, obrigadão, mestre. Então, é importante, né, a gente notar que, no fim das contas, a gente tem que dar uma satisfação para a população, mas tem que manter uma certa... tem que ser discreto, né, o jeito que o judiciário atua. Então, alerta aqui, né, para vocês, pessoal, né, inclusive, que eu acho que, né,
todo mundo que está aqui ainda vou ver nos noticiários aí, dando entrevista, né? Quando forem juízes, estiverem julgando aí grandes casos, ou como advogados, né? Aí defendendo alguns clientes importantes, né? A maneira de comunicar esses dados, esses fatos, né? Tomar cuidado, apesar de você dar a informação, principalmente, né? Porque eu estou falando aqui de entrevistas, etc., né? Tomar cuidado com a maneira com que se coloca isso. Então, você sana um pouco a fome da população, né? De ouvir sobre o caso, mas ao mesmo tempo resguarda os direitos aí, não só dos clientes, né? Mas também pensando principalmente, né, nesses outros princípios constitucionais que são protegidos, né? Maiormente a intimidade, não só dos clientes, mas inclusive, né, de dados que podem ser delicados no processo. E a gente vê esses escândalos e às vezes, né, a mídia acaba sendo culpada nisso. Às vezes o caso nem não tem uma repercussão tão grande, ou são provas muito superficiais e fracas, e são vendidas como algo, né, revolucionário que aconteceu. Sem, às vezes, nem mesmo ter acesso aos autos, porque às vezes, né, o jornalista ele não tem acesso à prova, ele tem acesso a um informativo que é fornecido pelo judiciário, né, uma explicação sobre o que ocorreu, mas não tem não tem acesso amplo, tá? Porque quando fala em segredo de justiça, é segredo de justiça. Quem tem acesso? Advogado das partes, as partes. Aí, alguns outros sujeitos do processo que vão ter que atuar lá, né? Então, peritos, intérpretes, etc., também vão ter acesso, mas, então, tomar cuidado com isso. Tá? Bacana. A língua utilizada no processo, né, pessoal? Sim, né, o nosso direito positivo, né, positivado, tentamos prever tudo que pode acontecer pormenorizadamente por escrito. Então, obviamente, né, para quem ainda não sabia ou tinha alguma dúvida, o vernáculo é utilizado, né, no processo. A língua oficial do processo é a língua portuguesa. Mas, muitas vezes ocorre, né, de estarmos discutindo alguma questão que existem documentos em língua estrangeira. Né? E aí, o que vai fazer? Né? Então, vamos lá dar uma lida aqui no que diz o parágrafo único do artigo 192 do CPC. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa. Então, né, você vai juntar tanto o documento original em língua estrangeira, acompanhado da versão em língua portuguesa, tramitada por via diplomática. Né? Então, esse documento ele pode ser, né, ele tenha passado por um consulado, né, ou por uma autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Então, é consulado, embaixada, né, que seriam essas vias diplomáticas e autoridades que teriam essa competência. Se ele vier já traduzido por um consulado ou por uma embaixada, não tem necessidade de você ir atrás de um tradutor juramentado. Tá? Só que aqui, né, pessoal, tem um porém. Né? Se você ler só o CPC, isso fica... Você não vai conseguir, muitas vezes, ter esse documento deferido e válido como prova. Por quê? Existe uma certa lei, né? A LRP, a Lei dos Registros Públicos, que exige que a tradução ela seja registrada no cartório de títulos e documentos. Né? Então, eu falo assim, no registro de títulos e documentos, cartório. Tá? Tem que registrar tanto o original quanto a tradução. Aí isso deu muita discussão. Né? Porque falar assim, poxa, o meu documento veio do consulado. Aí eu tenho que chancelar, né? Eu tenho que revalidar ele num cartório. Pô, se já saiu de um órgão oficial, né? Que é mais... dizem, né, pessoal, qual é o concurso público mais difícil do país? Quem sabem disso, não? O considerado o concurso mais Não. difícil se passar? São esses concursos para vagas diplomáticas, né? Para consulado, etc. Então,
Vejam, a autoridade pública que emite o documento, né, e traduz esse documento, ainda assim tem que registrar em cartório para ter validade? Nossa, né, tá duvidando da competência e da autoridade de um órgão estatal muito importante. E aí, o que acabou acontecendo? Né? Com tanta discussão, o STF, Supremo, editou a súmula 259, então, diz lá, né, para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeiras autenticados por via consular. Então, prestem atenção, pessoal, porque não são, eu acho que, na verdade, nem é a maioria dos casos que esses documentos traduzidos, eles vêm por via consular. Tá? Documentos estrangeiros, acho que na maior parte dos casos, quem tem que fazer a tradução é um tradutor juramentado. Você vai ter que contratar um tradutor juramentado para fazer. Agora, se vier por via consular, né, dá para a gente escapar da previsão ali da lei de registro público, né, de fazer essa inscrição em cartório por força da súmula do Supremo. Então, essa questão fica vencida nesse sentido. Agora, se não for, tá, por via consular, vai ter que contratar aí um tradutor juramentado. E eu coloquei ali, né, um monte de cifrões para vocês verem que é meio caro, né, fazer uma tradução juramentada. Então, já serve aí na prática para vocês. Se aparecer algum caso desse, algum cliente nesse sentido, vocês já saem sabendo que, se precisar fazer uma tradução, né, sai caro. Né? Então, vejam, em média, depende do tamanho do documento, mas 42 centavos por palavra, né, pessoal? Tem que concordar comigo que pode acabar ficando bem pesado esse valor aí, dependendo do tamanho Mestre, do documento. respeitosamente, é por página ou por palavra? Por palavra. No caso, dia, traduziu é 42 centavos. Seguinte, mais 42 centavos, é isso? Exatamente, é por palavra. Nossa. Então, isso não é pago para o cartório, né? É pago para o tradutor. E geralmente você encontra contato deles, né, no cartório, justamente porque tem essa obrigação. Então, além disso, ainda você vai ter que pagar lá o registro em cartório, que daí também, né, não é um valor absurdo. Eu não sei de cabeça também, tem que fazer uma consulta em cartório. Eu coloquei ali em média porque vai de profissional para profissional, né? Então, dependendo aí Sim, do renome, etc., pode ser até mais caro, mas pode achar mais barato também, né? Daí princípio de mercado. Mas a média, tá? Em média, é 42 centavos por palavra. Fica bem caro, né? sim. Muito caro. Então, claro, depende do tamanho do documento. Se for um documento simples e tal, acaba. Mas de qualquer maneira, isso, para que eu coloco isso, né? É para alertar o cliente, porque vejam, né? Qualquer ação ou qualquer problema que vai ter que ser resolvido por via de conflito, por via de litígio, né? Principalmente nessa área civil, né? Tudo paga, pessoal. Se a pessoa não tem justiça gratuita, né, para respirar no processo, você paga. Fazer qualquer coisa, enquanto não recolhe a guia, né, de pagamento lá, você não mexe no processo. Então, já fiquem atentos, tá? Legal. E também ao registro em cartório, tá? Você vai lá, contrata o tradutor, paga, né, um documento aí de 4 páginas, sei lá quantas palavras, umas 400 palavras, gasta um monte, junta no processo, esquece do registro em cartório, perde o prazo para apresentar a prova lá. Já pensou que bacana? Né? Quem vai responder pela responsabilidade civil lá? O advogado que fizer a caca. Né? Então, e hoje em dia, né, pessoal, até que uma coisa boa, obviamente, né, que a população ela tem tomado mais consciência da responsabilidade do advogado, né? Então não estão buscando só a OAB para tomar medidas ético-administrativas lá no Tribunal de Ética, mas também estão ingressando com a ação no judiciário, né, pedindo aí a responsabilidade civil do profissional. E com essa nova tese, né, pessoal que tá rodando aí, que é a teoria da perda de uma chance, né? Às vezes o advogado é condenado e tem que pagar do próprio bolso o cliente. Então,
para além de tudo, né? Se a aula não servir para essa instrução teórica, ela serve para dar uma cutucada em vocês, falar, cuidado, né? Por isso que a nossa profissão ela é olhada com essa visão, né, da responsabilidade e o peso que ela tem. Muito bem. Professor, esse registro é no cartório de títulos e documentos, é isso? Isso. Um registro no cartório comum de títulos e documentos. Faz a tradução lá, inclusive no cartório, geralmente o cartório que se escolher, eles já conseguem indicar um tradutor, né? Mas indico sempre daí fazer uma pesquisa de preço, obviamente, né? Mas qualquer cartório daí. Beleza. Da prática dos atos processuais, né? Então, quem é que pratica atos processuais? Obviamente, pelas partes e pelo juízo, né? As partes postulam, pedem, né, sempre por meio de petições, e o juiz tem algumas maneiras de se manifestar no processo, de praticar atos processuais. Tá? Seriam elas sentenças, despachos e decisões interlocutórias. Então, essas são as modalidades de manifestação do juiz, tá, dentro de um processo. Muito bem. O que diz lá o artigo 200 do CPC? Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, digamos que você, né, ingressou com um recurso, imediatamente, assim que você protocola o seu pedido, né, que seria aqui, por exemplo, uma declaração unilateral de vontade. Você está fazendo isso por uma parte, está sozinho. Tá? Quando fala em declaração bilateral de vontade, na grande maioria dos casos aqui, né, a gente pode relacionar com um acordo. Né? Foi feito um acordo entre as partes, então é uma declaração bilateral de vontade. O que diz a lei? Que produz imediatamente, né, a constituição, modificação ou extinção do direito. Então, se você pede um acordo no processo, né, assim que você protocola esse pedido de acordo, que é uma declaração de vontade bilateral, tanto do autor quanto do réu, esse acordo já tá valendo. Tá? Ele não depende, por exemplo, da homologação do juiz. O juiz ele vai homologar esse acordo, né? A não ser que ele verifique lá algo abusivo, ou que vai gerar um dano enorme para um terceiro esse acordo, né? Se não, né, regra geral, ele vai homologar. Mas não depende da homologação, não depende do juiz aceitar. A partir do momento que você juntou no processo o acordo, já está valendo. Tá? Por força legal, inclusive. Né? A lei ela declara isso. Para que serve, no fim das contas, a homologação? Só para tornar o título, né, exequível. O que é isso? Né? Que você possa executar esse título, que você possa depois forçar, né, o judiciário a fazer a cobrança do que foi acordado, se uma das partes não cumprir com o acordo. Tá? Fora isso, ele já tem plena validade. Tá? Mestre, respeitosamente, homologado é quando entra com a ação, palavra homologado? Não, homologado é quando o judiciário toma ciência daquilo que foi pedido e chancela. Né? Então, o juiz ele vê que você juntou, por exemplo, um pedido de acordo e ele fala assim, ok, recebemos o pedido de acordo e está válido, está homologado. O judiciário reconhece que existe esse pedido de acordo. Tá? Aí, no caso, ele vai dar uma decisão junto com a homologação. Então, a homologação é a chancela. Tá? O Poder Judiciário falando para você, recebi, tá válido isso aqui, tá valendo. Tá? Mas não é a homologação. Obrigado, desculpa importuná-lo. Não, sim, sem problema. Ah, tá, entendi. Só estava agradecendo. Fica tranquilo, pessoal, né? Vamos seguindo nesse mesmo ritmo. Obrigado, que estava ontem, né? Tá com dúvida, já vai perguntando, vai falando, que a ideia é essa mesmo.
Tá? Então, dentro da homologação, por exemplo, né, a gente está falando aqui do acordo, o juiz ele vai dar uma decisão também. Então, no caso ali, ele vai extinguir o processo. Ele fala, bom, já que houve acordo, então não tem mais por que tramitar o processo, não tem mais litígio, né? Acabou, as partes fizeram um acordo, então extingue o processo. Mas, né, o que eu tô colocando aqui é com relação ao artigo 200. Não é a homologação que dá validade, né, nesse caso, para a declaração de vontade. É simplesmente a declaração de vontade juntada lá. Declarou a vontade, está valendo. Independente do que o juiz diga. Diga lá. Esses acordos, eles são chamados extrajudicial, não seria? Essas judiciais. Então, né, se já existe a lide, né, dá até para chamar, né? Você fala que é extrajudicial porque não foi dentro da ação, né? Você não juntou uma petição informando que gostaria de um acordo e a outra parte daí juntou uma outra petição afirmando que também aceita o acordo, né? Para considerar que foi um acordo judicial. Mas está dentro da ação, né? Você teve que ingressar com uma ação e depois, né, de ingressar com essa ação, que foi realizado o acordo. Tá? Então, só para definir, né, a natureza jurídica não vai mudar, chamando de extrajudicial ou judicial. O que eu poderia vislumbrar como extrajudicial seria, por exemplo, se for envolver processo, você faz o acordo, né, sem ingressar com uma ação. Então, eu tenho uma discussão contigo lá, estamos discutindo e entramos em um acordo. Aí nós vamos lá num cartório, fazemos um documento, né, um documento que atesta esse acordo, e esse acordo pode ser considerado um título extrajudicial, né, que você pode daí depois ingressar na justiça para cobrar. Executar. Não entendi. Aí entra com execução, né? Caso a pessoa não cumpra, isso. né? Exato. Né? Já aqui no processo, né, esse acordo, por si só o acordo, ele não tem força de título executivo, como esse extrajudicial. O que vai dar força executiva para ele? A homologação. Homologação. Assinatura do juiz. É o juiz ele reconhecer lá que esse acordo foi feito. Mas não quer dizer que o acordo só fica válido quando homologar, né? Então, por exemplo, às vezes, como eu falei lá naquele meu caso ontem que eu dei o exemplo, que eu fui lá tentar, né, acelerar um processo pedindo para o juiz homologar um acordo. Porque às vezes a parte vai falar assim, não, você faz o acordo, né, daí está esperando receber lá teu dinheiro e a outra parte está esperando a justiça homologar o acordo. Fala, não, a validade já é desde já, não precisa homologar, já está valendo o acordo, já faz o pagamento, né? Já está produzindo efeitos jurídicos. Só a única coisa que a homologação faz é dar essa força executiva para o acordo. E mais cedo ou mais tarde vai ser homologado, né? Geralmente, decisão de homologação não demora, né? Porque o juízo, vendo que tem movimento de acordo no processo, é uma decisão bem simples de ser feita, né? Ele vai falar homologo, extingue o processo, né? Arquiva, se precisar executar depois, aí você executa. Vejam, né? Aqui, um exemplo de declaração unilateral de vontade. Então, por exemplo, uma desistência de provas, né? Quando você desiste de uma prova, eu arrolei 3 testemunhas para serem ouvidas, mas uma delas eu percebi depois que não vai me interessar ouvir. Você só faz uma petição e fala assim, vou desistir da prova tal. Juntou essa petição, pronto, já não tem que ter aceitação do juízo, né? Só atentar que, às vezes, quando você arrola uma testemunha, por exemplo, o réu ele pode se utilizar da mesma testemunha, né? Então, às vezes, você vai ou ele está com uma prova que é a mesma que você está produzindo, ele juntou o mesmo documento. Aí você quer desistir daquela prova que você pensou, putz, vai me prejudicar, na verdade, essa prova. Aí você junta a desistência da prova, aí a outra parte também arrolou a mesma prova. Tá? Então, essa tua declaração unilateral de vontade, para você, beleza, você desistiu, mas a outra parte tem a mesma prova, aí não vai gerar esse efeito, né? Não vai poder impedir esse documento ou essa
testemunha, ou essa prova, no caso, né, de ser produzida.